A história da Itapemirim se inicia com Camilo Colla. O homem queria fundar uma das maiores empresas de transporte rodoviário da América Latina. Camilo era filho de imigrantes italianos e desde cedo precisou trabalhar para ajudar sua família. Ainda muito jovem, Camilo começou a trabalhar lavando carros e aos 18 anos entrou para a Força Expedicionária Brasileira, uma divisão do Exército que lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, formado pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Durante esse período, Camilo esteve na Itália e, por ser combatente, ganhava um maço de cigarro por dia. Porém, como ele não fumava, acabava vendendo seus maços para seus companheiros. Esse pequeno negócio fez com que ele se tornasse uma espécie de fornecedor e conseguisse juntar uma certa quantidade de dinheiro. Assim que a guerra terminou e Camilo retornou ao Brasil, o governo brasileiro deu uma linha de crédito especial para todos os combatentes da Força Expedicionária Brasileira, como forma de ajudar a reintegrá-los na sociedade. Logo, com o dinheiro que havia feito com a venda de cigarros e o empréstimo, Camilo decidiu comprar um caminhão no ano de 1946 para transportar cargas e passageiros. Já no ano de 1948, ele se associou a um outro comerciante para criar uma empresa de transporte de passageiros. A empresa tinha um único ônibus e fazia o trecho entre as cidades de Castelo e Cachoeiro do Itapemirim, localizadas no estado do Espírito Santo. A empresa foi crescendo e em 1950 já contava com 10 ônibus em sua frota. Um ano depois, a empresa realizou uma fusão com outras duas transportadoras. E no dia 4 de julho de 1953 foi fundada a Aviação Itapemirim, no Espírito Santo, que contava com uma frota de 16 ônibus e 70 funcionários. O que ajudou a Itapemirim a crescer nessa época foi o fato das estradas serem muito precárias e perigosas. Isso fazia com que outras empresas de ônibus não realizassem diversos trechos, mas a Itapemirim não teve medo e adquiriu todas as rotas que eram ignoradas pelas outras empresas. Esse foi um fator decisivo para que a Itapemirim ganhasse destaque. Para garantir a expansão dos negócios, Camilo estendeu as linhas da empresa para o norte do Espírito Santo. Pouco tempo depois, a empresa também conseguiu realizar trechos interestaduais. No ano de 1963, a frota da Itapemirim já contava com 100 veículos e estava inovando a cada ano. Tanto que após uma viagem para os Estados Unidos no final dos anos 60, Camilo percebeu que os ônibus da Companhia de Transporte Rodoviário Norte-Americana, chamada Greyhound, tinha 3 eixos. Foi então que ele decidiu trazer esse formato para o Brasil e criou o Tribus, o primeiro ônibus sob 3 eixos a operar no país. O modelo fez muito sucesso e rapidamente passou a ser adotado por outras empresas brasileiras do setor. Já na década de 70, Camilo optou por vender todas as linhas do norte do Espírito Santo para focar somente nas linhas interestaduais e iniciou um forte processo de expansão para diversos estados do país. Nessa época, a Itapemirim se tornou uma frota de ônibus nacional e já atendia trechos para vários estados. Em 1973, a Itapemirim adquiriu a empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha, que era uma das maiores do Brasil. Com a aquisição, a Itapemirim conseguiu os direitos para operar a linha Rio de Janeiro-São Paulo, se tornando a maior empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil e da América Latina. Pouco tempo depois, a frota havia aumentado para 500 ônibus e havia se expandido para o Uruguai. Na década de 80, a Itapemirim, além de ser a maior empresa de transporte de passageiros, era também a maior empresa de transporte de cargas. Isso porque ela havia decidido construir seus próprios ônibus para que eles fossem maiores e tivessem uma maior capacidade de passageiros e um bagageiro mais amplo para o transporte de encomendas. Já na década de 90, a frota da Itapemirim já havia chegado a 1.700 ônibus. Até essa época, a Itapemirim era considerada uma das maiores empresas de transporte do mundo e vivia um dos melhores momentos de sua história. Entretanto, não demorou muito para que o auge da Itapemirim logo desse espaço para a decadência da empresa, que acabou entrando em um dos seus piores momentos. Após a década de 90, a situação da Itapemirim se tornou muito difícil e não foi algo específico que levou a empresa a enfrentar uma forte queda. Um conjunto de fatores combinados resultaram no declínio da Itapemirim. Um deles foi a inflação nos anos 90, que atingiu níveis elevados aqui no Brasil, com picos de mais de 2.000% ao ano. Esse período foi marcado por hiperinflação e vários planos econômicos do governo.
A inflação também acabou impactando o preço dos combustíveis, que acabaram ficando elevados. Tudo isso atrapalhou a condição financeira da Itapemirim, que teve uma grande diminuição de passageiros e precisou trabalhar com margens de lucro menores. Mesmo após a chegada do Plano Real, a Itapemirim continuou em uma grave situação e não conseguia se recuperar de jeito nenhum. Outro fator decisivo para a ruína da empresa foi o fato dos brasileiros conseguirem comprar carros melhores, dando preferência para viagens de carros do que de ônibus. Além disso, a Itapemirim levou um grande golpe quando o governo passou a incentivar fortemente a aviação civil. Como resultado, houve uma abertura do mercado de aviação para empresas estrangeiras, o que fez com que o setor de aviação ficasse mais acessível. Para os passageiros, foi algo muito benéfico. Porém, para as empresas de transporte rodoviário, como a Itapemirim, foi algo prejudicial, uma vez que as pessoas passaram a viajar mais de avião do que de ônibus. Entre 2005 e 2013, as empresas de ônibus, no geral, perderam cerca de 7 milhões de passageiros, enquanto as companhias aéreas ganharam mais de 50 milhões de passageiros. Diversas rotas que antes eram dominadas pela Itapemirim, como por exemplo São Paulo-Rio de Janeiro, foram dominadas pelas empresas aéreas. Por ser uma viagem muito mais rápida e com um ótimo custo-benefício, as pessoas passaram a dar preferência pelas viagens de avião. Apesar de trazer inovação e conforto em suas frotas de ônibus, a Itapemirim não conseguia acompanhar a evolução do comportamento do consumidor. O setor rodoviário se viu forçado a dividir seu espaço com outras tendências do mercado. Foi por esse motivo que a Itapemirim resolveu arriscar e entrar para o setor de aviação. Na década de 90, a empresa começou a atuar também no serviço aéreo de transporte de carga expressa, com a Itapemirim Cargo. A frota de aviões da empresa contava com 6 Boeing 727 e era a maior frota cargueira da América do Sul. A nova divisão da empresa não foi um total fracasso, mas o investimento acabou piorando a situação da Itapemirim, que já não era das melhores. Pouco tempo depois, as aeronaves da Itapemirim Cargo foram vendidas e as operações encerradas. Nessa época, Camilo tentou comprar a companhia aérea Varig antes dela falir, mas a compra acabou não dando certo. Outra ideia de Camilo foi a de tentar investir em uma FedEx brasileira, mas o empreendimento acabou não indo para frente. Todas essas tentativas falhas acabaram prejudicando a saúde financeira da Itapemirim. Tanto que a partir dos anos 2000, a companhia precisou vender algumas rotas menos rentáveis e parte de sua frota de ônibus para suas concorrentes, Águia Branca e 1001. O grupo também optou por liquidar as ações que possuíam na Cometa e na TAM. Além disso, em uma tentativa de salvar a empresa, foi necessário realizar a venda de alguns ativos no nome da Itapemirim, como terrenos e prédios avaliados em milhões de reais. A Itapemirim estava fazendo de tudo para tornar suas finanças saudáveis. Porém, tudo acabou piorando ainda mais no ano de 2008. No ano de 2006, Camilo Colla foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo, mas ele já tinha participação na política desde os anos 60. No entanto, para ele continuar no cargo como deputado, ele não poderia ser o dono de uma grande empresa como a Itapemirim. Por conta disso, Camilo precisou passar 50% do grupo para sua esposa, Ignez Colla. Logo, Camilo ficou com apenas uma participação na empresa. Contudo, no ano de 2008, Ignez Colla acaba falecendo e os 50% do grupo passam para os seus 2 filhos. O filho mais velho, Camilo Colla Filho, fica com 37,5% e a filha Ana Maria fica com apenas 12,5%. Foi por conta desse testamento que novos problemas surgiram para Itapemirim. A porcentagem de Ana era equivalente a 8 milhões de reais de um terreno pertencente ao grupo. Porém, ela acabou entrando na justiça e conseguiu que fossem bloqueados bens no nome da empresa que somassem os 12,5% aos quais ela tinha direito. Nessa época, Ana também acusou a Itapemirim de fazer Caixa 2. Essa polêmica acabou sujando ainda mais o nome da companhia e piorando a situação, que já estava ruim há algum tempo. A atitude de Ana de entrar na justiça foi porque ela acreditava que a família boicotou seu direito de herança e ela também queria ter acesso a 90 milhões de reais dos bens da família. No entanto, ela não conseguiu ter acesso a esse valor, pois a Itapemirim já estava com uma dívida milionária. Ainda em 2008, a Itapemirim estava precisando renovar sua frota. Porém, por conta das dívidas, seus bens foram bloqueados. Logo, a companhia precisou vender 2 de suas subsidiárias, a Aviação Penha e a Caioa, além de vender garagens e terminais de carga.
A Itapemirim ainda tinha um bom faturamento, com receita superior a 400 milhões de reais. Mas o financeiro da empresa continuava com problemas e as dívidas só aumentavam. Quanto mais o tempo passava, mais o império da Itapemirim rachava. O grupo possuía diversas propriedades, rede de hotéis, lanchonetes e postos de gasolina. Mas todos os empreendimentos estavam beirando a falência e nada era capaz de salvar a Itapemirim, que passou a acumular muito mais dívidas e enfrentar mais polêmicas. Foi então que, após anos tentando se recuperar sem sucesso, a Itapemirim decidiu entrar com um pedido de recuperação judicial no ano de 2016. Isso porque as dívidas com os credores já passavam dos 330 milhões de reais, sendo a maior parte desse valor decorrente de processos trabalhistas. Fora isso, a empresa possuía uma dívida tributária de 2 bilhões de reais. A situação da empresa era bastante ruim, mas ainda havia esperança de que tudo fosse resolvido. No plano de recuperação judicial foi citado que os problemas regulatórios com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, como algumas concessões e autorizações de linhas, somado ao aumento de custos operacionais e o desgaste dos ônibus nas rodovias degradadas, foram uma das razões para os prejuízos frequentes da Itapemirim, que acabaram resultando em graves problemas financeiros, e posteriormente o pedido de recuperação judicial. Em meio a toda essa crise enfrentada pela Itapemirim, um outro empresário chamado Sidney Piva entra em cena com a promessa de salvar a empresa daquela situação. Logo, o empresário decide comprar o grupo Itapemirim por um valor simbólico de apenas R$1, enquanto a companhia estava passando pelo processo de recuperação judicial. No entanto, a compra do grupo também representava a absorção das dívidas, que a essa altura somavam 2,2 bilhões de reais. Assim que assumiu o grupo, Sidney sempre se mostrou confiante de que conseguiria recuperar a empresa. Tanto que pouco tempo depois, ele anunciou a compra de 400 novos ônibus, que ao todo custariam cerca de 200 milhões de reais. Isso acabou chamando a atenção, já que ele iria investir um alto valor na compra de novos ônibus, enquanto a empresa estava com dívidas bilionárias. Inclusive, os credores não gostaram nem um pouco dessa atitude de Sidney. Entretanto, apesar de ter feito o anúncio da compra e ter criado a esperança de que a Itapemirim estava se recuperando, na realidade as novas unidades de ônibus nunca chegaram, o que mostra que a compra era falsa e o anúncio enganoso. Por esse motivo e por outras controvérsias, no ano de 2017, Sidney acabou sendo afastado da gestão, mas logo depois acabou retornando. Já no ano de 2018, o processo de recuperação judicial da Itapemirim saiu do Espírito Santo, onde tinha sido iniciado, e foi transferido para a Vara de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo, onde o plano foi aprovado pelos credores do Grupo Itapemirim no ano de 2019. A maior parte das dívidas foram negociadas entre a empresa e os credores. Inclusive, em 2020, a fim de pagar as dívidas, diversos bens do grupo foram leiloados, como terrenos, garagens e casas de luxo. Ainda nesse ano, a Itapemirim conseguiu uma alteração no plano de recuperação judicial, em que a Justiça aprovou e permitiu que a empresa utilizasse 80% dos valores arrecadados nos leilões para custear a operação da empresa, e os 20% restantes foram destinados para o pagamento de credores. Mas foi no ano de 2021 que ocorreu a grande reviravolta da Itapemirim. Em 2021, o fundador da Itapemirim, Camilo Cola, acaba falecendo aos 97 anos. E nesse mesmo ano, Sidney decide fundar a Ita Linhas Aéreas, algo que também chamou a atenção, principalmente dos credores. Isso porque a empresa ainda tinha muitas dívidas e mesmo assim havia fundado uma companhia aérea. Sidney havia adquirido a Itapemirim por apenas R$1 durante a maior crise da empresa, que estava enfrentando o processo de recuperação judicial. Logo, o anúncio da Ita Linhas Aéreas dividiu opiniões. De um lado estava quem acreditava que Sidney de fato estava conseguindo recuperar a empresa, e do outro estavam os que acreditavam que ele estava aplicando um golpe. Logo, assim que a Ita Linhas Aéreas foi inaugurada, houve uma forte suspeita que o grupo não iria arcar com suas dívidas, mas Sidney informou que essa possibilidade era pouco provável. Entretanto, no fim das contas, as suspeitas estavam certas e as dívidas não foram pagas. Isso fez com que Sidney fosse afastado da presidência. Após um bom tempo afastado, assim que retornou para a empresa, a primeira coisa que Sidney tentou fazer foi vender a Ita Linhas Aéreas.
A verdade é que o Grupo Itapemirim, como um todo, tanto a parte de transporte rodoviário quanto a linha aérea, estava praticamente falido e não havia chance para a empresa. Isso acabou resultando em uma nova polêmica em dezembro de 2021, quando, na véspera das festas de fim de ano, a Ita Linhas Aéreas cancelou mais de 500 voos, deixando centenas de pessoas no prejuízo. Após esse fato, 99% dos credores da Itapemirim votaram a favor do afastamento de Sidney da empresa. Isso resultou no bloqueio de seus bens, de sua esposa e dos demais sócios da Itapemirim, a fim de evitar que eles acabassem com o patrimônio do grupo. A justiça também penhorou alguns carros de luxo de Sidney para honrar parte das dívidas. No final das contas, a Ita Linhas Aéreas funcionou por mais de 6 meses e causou um rombo ainda maior na companhia de cerca de 42 milhões de reais. Por fim, a empresa de transporte aéreo acabou sendo vendida por 30 milhões de reais. Já em fevereiro de 2020, a Justiça de São Paulo proibiu Sidney de deixar o Brasil e ele foi acusado de fazer fortuna com compras de companhias à beira da falência, e que diversos ex-proprietários de empresas compradas por Sidney alegaram que o mesmo aplicava golpe e dava calote em credores. Em setembro de 2022, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Itapemirim e o encerramento das atividades da empresa. No fim, o grupo possuía uma dívida de mais de 2 bilhões de reais em tributos e mais de 1.500 processos trabalhistas que totalizavam 110 milhões de reais. Porém, mesmo com a falência, surgiu uma nova polêmica, onde a Itapemirim acabou sendo o centro de uma disputa judicial. Após a justiça ter decretado a falência da Itapemirim, a companhia de transporte rodoviário Suzantur realizou uma proposta de arrendamento da massa falida da Itapemirim e se comprometeu a liquidar os ativos do grupo, visando resguardar os interesses dos credores. A Justiça de São Paulo aceitou a proposta, pois seria algo benéfico para os clientes e para os credores. Entretanto, a NTT interferiu no processo, alegando que a Suzantur não poderia assumir as linhas da Itapemirim, pois ela não tinha o termo de autorização de serviço regular e nem licenças operacionais. Porém, a Justiça de São Paulo rebateu, dizendo que a Suzantur poderia incorporar as permissões que a Itapemirim possuía. A NTT, por sua vez, alegou que, devido à falência da Itapemirim, as licenças também deveriam ter sido cassadas. A Suzantur também entrou na disputa e sugeriu o pagamento das dívidas aos credores antecipadamente. No final das contas, a Suzantur acabou sendo liberada para operar apenas 4 dos 73 destinos que pertenciam ao grupo Itapemirim e foi proibida de utilizar a marca. Mas hoje, a Suzantur opera as linhas de ônibus sob o nome de Nova Itapemirim e manteve a clássica pintura amarela em seus ônibus. Porém, a empresa Itapemirim acabou se tornando apenas uma lembrança para quem viveu a época de ouro da empresa. Se o seu sonho é trabalhar de onde quiser, ganhar dinheiro e conquistar a sua liberdade, o curso Edições Disruptivas pode transformar esse sonho em realidade. Com o curso Edições Disruptivas, você aprende a editar vídeos com qualidade profissional de forma simples, prática e sem enrolação, mesmo que nunca tenha aberto um programa de edição antes. São mais de 60 videoaulas criadas para te ensinar a transformar criatividade em renda real. Além disso, o Plano Master traz um módulo exclusivo com os mapas fantásticos, o maior perfil de mapas animados do Brasil, com mais de 1.200.000 seguidores, ensinando técnicas únicas que podem elevar suas produções a outro patamar. O primeiro passo é seu. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e comece hoje mesmo. Se você busca liberdade financeira e a opção de trabalhar de qualquer lugar do mundo, o Edições Disruptivas é a escolha certa para você. Durante o período de maior crescimento econômico do Brasil, os caminhões desempenharam um papel essencial. Muito além do transporte de cargas, esses veículos foram fundamentais em diversas funções, como no transporte de trabalhadores. Desde a chegada dos primeiros veículos pesados por aqui, uma coisa ficou clara: eles vieram para mudar a história. E foi exatamente isso que aconteceu. Algumas fabricantes de caminhões acabaram se tornando verdadeiros símbolos dessa fase de transformação nacional. Uma das mais emblemáticas foi a Fábrica Nacional de Motores, conhecida pela sigla FNM e apelidada carinhosamente de Fenemê. Mas antes mesmo dela nascer, uma empresa italiana abriu caminho para que a FNM surgisse. Anos depois, os destinos dessas duas marcas se cruzaram de forma marcante.
A trajetória começa na Itália, com a fundação da Alfa Romeo em junho de 1910, na cidade de Milão. Inicialmente, a empresa se chamava apenas Alfa, uma sigla para Anônima Lombarda Fábrica Automobili, ou, em português, Fábrica Anônima de Automóveis da Lombardia. Contudo, em 1915, o engenheiro Nicola Romeo assumiu a presidência da companhia. 3 anos depois, ele já havia comprado todas as ações e renomeou a empresa para o nome que conhecemos hoje, Alfa Romeo. A empresa italiana já se destacava com carros de corrida e seus modelos conquistaram reputação por serem velozes e luxuosos. No entanto, a partir dos anos de 1920, a Alfa Romeo começou a enfrentar sérios problemas financeiros. Com a chegada da Grande Depressão em 1929, a situação piorou ainda mais. Logo, o governo italiano interveio diretamente e passou a administrar a empresa. Para tentar reverter o quadro, a nova administração decidiu diversificar sua linha de produção e passou a fabricar caminhões sob licença. Foi assim que em 1931 nasceu o Alfa Romeo 50, o primeiro carro comercial da marca. Apesar da novidade, o modelo era caro e com o mundo em crise foram poucas as unidades produzidas. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o governo italiano encomendou um novo modelo à Alfa Romeo. O resultado foi o lançamento do modelo 800, o primeiro caminhão totalmente desenvolvido pela própria empresa. O caminhão foi projetado para uso militar, com capacidade de carga de até 12 toneladas. Após o fim do conflito, o modelo 800 passou a ser oferecido também ao mercado civil. Enquanto isso acontecia na Itália, no Brasil o cenário também se transformava. Em 13 de junho de 1942, em plena guerra, nascia em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a Fábrica Nacional de Motores, a FNM. Sua criação fazia parte de um plano ambicioso do governo, que desde 1939 sonhava em transformar o Brasil em uma nação industrializada. Nesse período, diversas estatais foram criadas, e a FNM foi uma delas, com a proposta inicial de produzir motores aeronáuticos para aviação militar e civil. Para isso, a empresa firmou um acordo com a norte-americana Curtiss-Wright, fabricante de motores radiais usados em aviões, tanques e helicópteros. A construção da fábrica foi financiada com a ajuda do exército americano, como parte de um acordo estratégico que incluía o uso das bases militares brasileiras no Nordeste durante a guerra. Apenas no ano de 46 que o primeiro avião equipado com motor produzido pela FNM decolou. No entanto, apenas uma unidade foi concluída por conta da falta de mão de obra especializada. Com o fim da guerra, a demanda por motores a pistão caiu drasticamente. Os Estados Unidos inundaram o mercado com seus excedentes militares e a ascensão da propulsão a jato tornava os antigos motores obsoletos. Como resultado, a produção na FNM foi paralisada por completo. A empresa, que havia nascido com uma missão grandiosa, agora se via diante de um impasse sobre como ela se reinventaria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o colapso do mercado de motores aeronáuticos, a Fábrica Nacional de Motores se viu diante de um grande desafio. Diversas propostas foram colocadas sobre a mesa, desde a produção de eletrodomésticos, bicicletas, jipes e até mesmo caminhões. A necessidade de reinventar a empresa era urgente e, finalmente, em 1949, surgiu uma solução. Naquele mesmo ano, a FNM firmou um acordo com a tradicional fabricante italiana Isotta Fraschini para produzir caminhões no Brasil. A Isotta Fraschini, que antes da guerra havia fabricado carros de altíssimo luxo para reis, artistas e chefes de Estado, estava tentando se recuperar no pós-guerra. O modelo escolhido para o Brasil foi o D80, que aqui passou a ser chamado de D7300, marcando o nascimento do primeiro caminhão fabricado em série no Brasil. Ele tinha um motor de 100 cavalos de potência e um visual imponente para a época. Entretanto, a alegria durou pouco. A Isotta Fraschini, que já estava enfraquecida, faliu no início da década de 50. Sem o fornecimento de peças e suporte técnico, a produção foi interrompida após cerca de 200 unidades, que infelizmente não resistiram ao tempo. A falência da Isotta quase levou a FNM junto. Porém, em um novo movimento estratégico, a estatal brasileira conseguiu firmar uma parceria com outra gigante italiana, a Alfa Romeo, que também era administrada pelo governo italiano. A partir desse acordo, a FNM passou a montar caminhões baseados no modelo Alfa Romeo 800. O veículo foi inicialmente batizado como BR-800, com motor de 115 cavalos.
Logo, a versão foi atualizada para um motor de 9,5 litros e 130 cavalos de potência, resultando no modelo D9500, com câmbio de 8 marchas. No ano de 1952, o D9500 começou a ser produzido oficialmente no Brasil. A frente do caminhão estampava com orgulho as letras FNM, e o modelo passou por um processo de nacionalização gradual, recebendo componentes mecânicos produzidos localmente e uma nova cabine com design brasileiro. A cabine era fabricada pela empresa Inca, que anos depois se tornaria a conhecida Brasinca. Outras empresas também receberam autorização da FNM para produzir carrocerias e cabines, fortalecendo o ecossistema industrial nacional. Na primeira metade dos anos 50, a FNM também participou da criação de um marco, o protótipo do Pinar, considerado o primeiro automóvel integralmente projetado no Brasil. Porém, o grande sucesso viria com os caminhões. Em 1957, a empresa lançou o lendário D11000, um caminhão robusto com motor de 150 cavalos, que marcou uma geração e sobreviveu no mercado por quase 2 décadas. Foi com esse modelo que a FNM conquistou de vez o Brasil. Logo, a produção disparou. No início da década, a empresa fabricava cerca de 4.000 caminhões por ano. Já em 1960, esse número saltou para 15.000 unidades anuais. Os caminhões da FNM não transportavam apenas carga. Em várias regiões do país, eles também eram usados para transportar passageiros, trabalhadores e até tropas. O Brasil estava se tornando oficialmente um produtor de veículos pesados. Pela primeira vez, a estatal começou a dar lucro. Além de abastecer o mercado interno, a FNM chegou a exportar unidades para a Bolívia, provando sua capacidade competitiva. No embalo da parceria com a Alfa Romeo, a FNM decidiu entrar também no mercado de carros de passeio. Em 1960, lançou o FNM JK, uma versão brasileira do sedã de luxo Alfa Romeo 2000. Mais tarde, o modelo passou a se chamar apenas FNM 2000. O carro era revolucionário e o mais veloz e estável do Brasil na época, com acabamento de alto padrão. No entanto, o preço era igualmente elevado. E somado a problemas de qualidade, falta de assistência técnica e produção irregular, o modelo enfrentou muitas dificuldades para conquistar o consumidor brasileiro. Enquanto isso, a produção de caminhões também começou a declinar, dando sinais de que a gestão estatal da FNM não estava conseguindo acompanhar o ritmo de evolução da indústria automotiva. Após anos de pioneirismo na indústria automobilística brasileira, a FNM enfrentava novos e desafiadores tempos. No ano de 1960, a empresa lançou a segunda série do modelo D11000, com leves alterações estéticas. Apesar disso, o motor ainda era importado, um sinal claro de que a FNM, que havia sido a primeira a fabricar caminhões no Brasil, agora era a única que ainda dependia de componentes estrangeiros. Com a chegada da década de 60, os produtos da FNM começaram a perder competitividade. O cenário se agravou quando o país passou a viver sob o regime militar. A estatal enfrentou um período conturbado, marcado por demissões em massa, instabilidade interna e incerteza sobre o futuro. Enquanto isso, a concorrência crescia. A Mercedes-Benz, por exemplo, se consolidava com caminhões mais baratos, leves, de manutenção simples e mais econômicos, características que logo conquistaram o mercado brasileiro. Já a Scania, assim como a Mercedes, já havia nacionalizado a produção de motores e componentes mecânicos, o que reduzia custos e aumentava a eficiência. A FNM até tentou reagir. Atualizou seus caminhões com novos bancos, volantes modernos e opções com direção hidráulica, mas a base mecânica continuava ultrapassada. Os motores ainda eram importados da Itália, enquanto os concorrentes já dominavam suas próprias linhas de produção aqui no Brasil. Mesmo com recursos limitados, a FNM tentou se diversificar. Apresentou o protótipo de um tanque blindado chamado Cutia e também o icônico GT Onça, um esportivo nacional fora de série do qual foram produzidas apenas 8 unidades. O carro se tornou uma lenda entre os entusiastas, mas teve impacto comercial nulo. A verdade é que a empresa sofria com um problema crônico de falta de dinamismo. As atualizações eram tímidas e muitos projetos acabavam abandonados. Os câmbios dos caminhões, por exemplo, ficaram famosos pela complexidade e por dificultarem a condução e manutenção dos veículos.
Com dificuldades crescentes e sem conseguir se modernizar, o governo militar tomou a decisão de vender a FNM. No ano de 1968, a empresa foi arrematada pela própria Alfa Romeo, sua parceira italiana. A decisão causou surpresa e indignação, pois a Alfa Romeo também era uma estatal. Estava com problemas financeiros na Europa e já não produzia mais caminhões pesados na Itália. Mesmo assim, a venda foi concluída. A nova logomarca da FNM passou a seguir o estilo visual da Alfa Romeo e os italianos assumiram o comando da operação no Brasil. Sob a nova administração surgiram os caminhões FNM 180 e FNM 210. Mesmo com os lançamentos, as vendas não melhoraram significativamente. A empresa tinha dificuldade em acompanhar os avanços tecnológicos do setor. Enquanto isso, a Mercedes-Benz consolidava sua liderança absoluta no mercado de caminhões brasileiro. No ano de 1973, a Alfa Romeo fechou um acordo com a também italiana Fiat, que passou a deter 43% do capital da FNM no Brasil. Essa mudança de controle começou a afetar diretamente o rumo da fábrica. Em 1976, a Fiat já havia assumido completamente as operações da Alfa Romeo e tomou a decisão de encerrar a marca FNM oficialmente em 77. A estratégia da Fiat era lançar seus próprios caminhões no Brasil, substituindo gradualmente os antigos produtos da FNM. Mesmo assim, os modelos 180 e 210 continuaram em produção por um tempo, com o modelo mais pesado recebendo um novo motor Fiat de 260 cavalos, um dos mais potentes já usados nos caminhões da FNM. Mesmo nos últimos modelos, as imponentes letras FNM ainda estavam estampadas na frente. Em 79, os últimos caminhões com origem na FMN e Alfa Romeo foram produzidos. Ao todo, a empresa havia fabricado 78.321 caminhões e 3.298 chassis de ônibus. No final deste mesmo ano, a Fiat anunciou a compra total da Fábrica Nacional de Motores, que agora pertencia integralmente à marca italiana. Depois de anos de luta para se manter competitiva, a antiga FNM viu sua identidade ser absorvida por novos donos e, aos poucos, apagada do mapa. Após a aquisição pela Fiat, toda a linha de caminhões passou a ser anunciada com a marca Fiat, e a razão social da empresa foi alterada oficialmente para Fiat Diesel do Brasil S.A. A nova administração chegou a apresentar planos ambiciosos de produção e exportação, mas, como muitos outros projetos anteriores, nada saiu do papel. Em 1982, a gestão da empresa passou para as mãos da Iveco, uma subsidiária da Fiat especializada em veículos pesados. Foi ela que lançou o Fiat 190, com motor de 306 cavalos, o primeiro caminhão da nova fase e também o último modelo diretamente derivado da FNM. Entretanto, a produção de caminhões foi encerrada em 1983 e a Fiat Diesel do Brasil chegou ao fim definitivo em 85, quando a matriz italiana determinou seu encerramento formal. Contudo, a história não acabou por aqui. Em 1997, a Iveco retornou ao Brasil, já com produtos e estruturas próprias, sem qualquer ligação com a antiga FNM ou Fiat Diesel do Brasil. Era o fim de um ciclo, mas não o fim de um legado. Até hoje, os caminhões FNM são lembrados com respeito e nostalgia. Eles ficaram marcados por sua robustez, seu ronco grave inconfundível e o câmbio difícil. O motor mais famoso da linha foi o Alfa Romeo AR 1610, inicialmente importado da Itália, mas que aos poucos passou por um processo de nacionalização. Os caminhões da FNM tinham durabilidade lendária e força bruta, ideais para o transporte de carga extremamente pesadas. Além disso, os veículos contavam com velocidade máxima de apenas 84 km por hora, freios a ar que exigiam cuidado, pois freavam mais as rodas dianteiras, câmbio sem anéis sincronizadores, exigindo trocas de marcha no tempo, e chassi reforçado em aço, com altíssima resistência estrutural. Apesar de serem caminhões fortes, haviam algumas limitações. O calor do motor invadia a cabine. O acesso ao motor era feito por dentro da cabine e a maioria dos caminhões vinham com portas suicidas, abertura ao contrário, substituídas por portas convencionais apenas nos últimos modelos com a marca Fiat. Mesmo com todos esses desafios, os caminhões FNM são lembrados por serem fortes
e muitos deles ainda circulam pelo país, ativos até hoje, mais de 40 anos depois. Contudo, em 2018, uma notícia animou os apaixonados pela marca. A Fenemê foi comprada por um grupo empresarial com a intenção de trazer a lendária fábrica de volta, agora com um novo nome e propósito: Fábrica Nacional de Mobilidade. A proposta é criar caminhões 100% elétricos, misturando design vintage com tecnologia de ponta. O visual dos novos modelos presta homenagem clara aos antigos caminhões da FNM, mas agora com computadores de bordo, componentes com nióbio, cabines em fibra de vidro e motorização elétrica silenciosa e sustentável. Os primeiros projetos são os modelos FNM 832, com potência estimada de 355 cavalos e autonomia de 130 km, e o FNM 833, com capacidade de até 18 toneladas para uso urbano. A empresa também anunciou a produção de vans elétricas e firmou um acordo com a Ambev para o fornecimento de 1.000 caminhões elétricos. Além disso, a FNM fechou parceria com a tradicional Agrale, fabricante gaúcha de tratores e caminhões, para desenvolver os novos veículos. Desde o lançamento oficial da nova linha em 2021, os modelos FNM elétricos vêm sendo utilizados em caráter experimental por grandes empresas como Ambev e Mercado Livre. A previsão é que a produção dos modelos 832 e 833 avance com força total, focando o transporte urbano e regional. A história da FNM é, sem dúvida, uma das mais fascinantes da indústria brasileira. De uma fábrica de motores aeronáuticos criada em meia guerra até se tornar a pioneira da produção de caminhões no Brasil, a FNM ajudou a construir o Brasil. E agora, décadas depois, ela renasce com um novo propósito.